Então nós temos esse país que pode ter uma posição geográfica perfeita ou desastrosa devido a chamar muito a atenção e a atrair a pressão dos seus vizinhos, depende tudo do seu ponto de vista, que é a Turquia. E eu acho que nós temos muito a aprender com dois países no mundo no que tange a política externa. Um é, como mencionei, a Turquia e o outro é a Índia. Porque se tem uma coisa que eu vivo dizendo aqui no canal há muito tempo e que acho que é a missão do canal, é ensinar geopolítica de verdade. Nada de fraudes ideológicas que roubam a palavra geopolítica com mapas coloridos infantilmente e não tem qualquer sentido de tecnicidade ou realismo. Não, a geopolítica ela precisa ser técnica, ela precisa ser realista, porque a geopolítica é a ciência mais realista que existe no sentido das humanidades. Na verdade, ela é ultra realista. A geopolítica ela não é ideológica, ela não visa um mundo ideal. Quem faz isso não consegue entender o pragmatismo cru da geopolítica. A geopolítica até pode usar da ideologia, mas ela usa a ideologia como uma ferramenta, ou seja, como um meio e não como um fim. Basicamente estou falando que se você acha que o capitalismo é o melhor modelo econômico e a democracia liberal é o melhor modelo político, ok, não tem problemas. Aliás, você sem dúvidas vai estar certo porque é o modelo, pelo menos na história moderna, que se demonstrou mais eficiente na gestão interna de um país. Porém, eu acho que aqui é o ponto que a maioria se atrapalha e larga a mão da geopolítica. É que uma coisa é você adotar aquilo que você considera como o melhor modelo político e econômico para o seu país, e outra coisa é você dividir o mundo em bem e mal, em ditaduras do mal contra democracias do bem, e querer colocar isso na sua pauta de política externa. Quem faz isso ou obviamente não entendeu que a geopolítica é pragmática, cínica e ultra-realista, por vezes até mesmo tosca, ou então não tem noção, simplesmente não sabe o que é geopolítica e não consegue entender a complexidade do cenário internacional e, portanto, não é um geopolítico de verdade. Usa a palavra geopolítica apenas para ilustrar, apenas como uma espécie de adorno na retórica. Enfim, tem uma fala mansa, mas não sabe o que é geopolítica. Os Estados Unidos nunca teriam ganho a Guerra Fria se tivessem limitado o seu círculo de amigos às democracias liberais. Teriam sido isolados e eventualmente derrotados, porque por mais que eles defenderam isso internamente, por outro, eles não tiveram problemas em apoiar todo tipo de corpo antissocialista no mundo, aliás, todo tipo de organismo antissoviético. Porque se Washington não tivesse sido pragmática, não teria se aproximado da China maoísta e, por consequência, não teria isolado a União Soviética, colocando uma pressão avassaladora na Ásia Central e no Oriente, literalmente sobrecarregando a máquina de defesa de Moscou. Então, se eu acho que o melhor modelo econômico é o capitalismo e o melhor modelo político é a democracia liberal, não muda nada. Então, nada pode me impedir de apertar a mão da Coreia do Sul pela manhã e da Coreia do Norte à tarde. Depende do que cada um pode dar em troca para os interesses do meu país. Ou de Israel pela manhã e do Irã à tarde, e à noite ainda aperto a mão da Arábia Saudita. Tudo depende do ponto de vista e das necessidades do país, desde que eu veja benefícios estratégicos em apertar as mãos certas. Porque esse mundo que só é dividido entre democracias liberais e ocidentais e ditaduras orientais só existe na cabeça de quem tem uma percepção muito limitada e binária, e pseudocientífica, pseudo-geopolítica. Portanto, cuidado com fraudes que usam a palavra geopolítica sem saber o que ela significa, o que por consequência é incompatível para quem estuda geopolítica de verdade. E hoje, no mundo, como eu disse, tem esses dois lugares, a Turquia e a Índia, que precisamos observar com atenção, porque têm conseguido manobrar com muita eficiência em um mundo muito polarizado. Eles têm dado uma aula em tempo real sobre pragmatismo, estratégia e geopolítica genuína. E essa aula precisa ser entendida.
Do lado indiano, o que temos é uma situação dramática. Se eles olharem para o mar, verão o Oceano Índico todo dominado por Estados Unidos, França e Inglaterra e gradualmente pela China. Todas essas ilhas e países nessa região estão em aliança ou influência profundas por um desses quatro. E se olharem para a Terra, a situação é ainda pior, porque Paquistão e China formam um arco territorial, uma espécie de telhado ao norte da Índia que isola os indianos em direção à Ásia Central. Porque esses dois países, Paquistão e China, são aliados profundos, de alta relação. O Paquistão é praticamente para a China aquilo que o Japão é para os Estados Unidos. E no leste do país, Bangladesh, cada vez mais próxima da China, e Myanmar, que tem sido um aliado regional e histórico dos chineses. E então, ao longo das décadas, para burlar isso, enfraquecer esse isolamento territorial, eles têm se aproximado de Moscou, seja a União Soviética, seja a Rússia. Os indianos sabem que os russos são o seu contrapeso para lidar com a China. E se por um lado a Rússia vier a ser derrotada, ou cair, ou colapsar, eles sabem que estarão sozinhos, porque se por um lado o Ocidente até pode vir em defesa aos indianos contra uma eventual agressão chinesa, a verdade é que num embate entre Ocidente e China, através da Índia, não serão americanos, não serão franceses, não serão alemães ou ingleses que irão morrer, serão indianos. E com um enorme risco de conflito nuclear que irá cair sobre os indianos e não sobre os ocidentais. Estamos vendo isso na Ucrânia. Os Estados Unidos e a Inglaterra lutarão até o último ucraniano contra a Rússia. Então, na percepção de Nova Delhi, e não importa se é verdade ou mentira, porque é a percepção deles e, por consequência, como eles irão jogar, ou eles acreditam que não dá para confiar no Ocidente, ou se confiarem, eles é que irão pagar o preço com a sua vida num conflito contra a China. Mas a Rússia não. Os russos têm acesso direto à região e colocariam uma pressão hipotética direta sobre o território chinês, porque os russos também não querem ficar na mão dos chineses. Então, na lógica da liderança de Nova Delhi, enquanto existir a Rússia, a China não irá pensar em nada mais ousado contra os indianos, ela irá preferir focar na ilha de Taiwan. Talvez muitos analistas ou professores que você já tenha visto digam que isso é um exagero, mas aqui é um ponto a ser aprendido também. Você pensa no hipotético, você pensa nos riscos, você pensa no longo prazo e nas consequências dos seus atos e no dos atos dos outros países. E então você mitiga os riscos. Exagero ou não, não é algo que se possa ignorar, você faz o que pode para evitar. Porque você não fica especulando, você tenta evitar que o improvável se torne inevitável. Isso é uma gestão geopolítica eficiente. E para lidar com isso, os indianos têm mantido suas relações com a Rússia, apesar da enorme pressão ocidental. Isso sem falar que o governo democrata já vinha há muito tempo demonizando a Índia, então eles veem com desconfiança isso. Pelo seu país ser governado por um partido que, de acordo com os democratas, seria de extrema direita. Mas isso não importou tanto quanto a questão da equação indiana. A Rússia é vital nesse longo prazo da geopolítica indiana. E na perspectiva de Nova Delhi, além do Ocidente não ser confiável, ele é responsável por alimentar a instabilidade internacional e por ter criado uma China superpotente. Isso talvez seja discutível, talvez você não concorde, mas é o ponto de vista deles, e em cima desse ponto de vista é que eles estão agindo, e é isso que nos interessa. Eles olham dessa forma, então seguram a sua parceria com a Rússia de forma bem firme. Mas não quero nem tanto focar na Índia, eu quero focar na Turquia, mais especificamente no Erdogan, que é o presidente da Turquia. Eu tenho que admitir a contragosto que se tem alguém no cenário internacional que está sabendo dançar a música, é ele, e de forma surpreendente. A lira turca, a moeda da Turquia, quando comparada com o dólar americano, vinha caindo bastante nos últimos anos, mas a partir de 2022 começou, na verdade, a despencar, começou a cair cada vez mais rápido. Mas enquanto a lira continuava caindo, ao invés de aumentar a taxa de juros, o governo do Erdogan continuou baixando as taxas de juros de 18% na metade de 2021 até 10,5% em outubro de 2022. E então a lira turca se estabilizou.
Será que o Erdogan foi um grande gênio das finanças que achou a solução que os nacional-desenvolvimentistas vivem procurando usar como prova? E a resposta é não, ele praticamente dolarizou a economia, o que fez com que explodisse a inflação na Turquia. O que obviamente colocou uma pressão gigantesca na sua administração, mas isso, que tinha tudo para dar errado em qualquer outro momento, milagrosamente deu certo. O que houve é que uma série de fatores, além do controle dos turcos, começou a acontecer, e o que eles fizeram, simplesmente se aproveitaram desse contexto único. Então aqui muitos podem se perder achando que estou criticando Erdogan por ser apenas um sortudo, mas não. O que muitas pessoas não entendem é que a sorte faz parte das relações internacionais. A grande questão é o quão habilidoso o seu país será para se aproveitar dessas oportunidades. Saber detectar e saber se aproveitar de janelas de oportunidade na geopolítica é uma coisa que separa países bem-sucedidos de países fracassados. Não faltam exemplos históricos para isso. São vários os casos de países que tinham alguma estratégia altamente sofisticada, altamente desenvolvida e de longo prazo, mas que acabaram sendo derrotados em alguma coisa por algum outro país que improvisava e sabia tirar vantagem de oportunidades que apareciam. Os Estados Unidos e o Império Português são dois exemplos disso. O Império Português até tinha grandes e elaborados planos, muito grandes até, mas eram muito ruins em sua execução. Os Estados Unidos, diferentemente do que muitos pensam, não são bons planejadores, aliás, eles estão cheios de estratégias e planos fracassados, mas sabem como ninguém detectar oportunidades e agem rápido para se aproveitar delas. Não à toa, seu símbolo é uma águia, um animal que observa e ataca rápido e de forma precisa quando vê uma oportunidade. A águia não é planejadora, ela simplesmente ataca quando vê alvos fáceis. Isso não é um defeito, isso não é uma qualidade, isso é uma característica. E no caso dos turcos, eles têm feito isso, aproveitando oportunidades e sendo pragmáticos. É claro que os turcos têm sim um plano muito bem elaborado de se tornarem o epicentro geopolítico do bloco Oriente Médio Sudeste Europeu, reconquistando a influência que o Império Turco Otomano tinha, e eles têm feito isso nas últimas décadas, desenvolvendo planos que têm feito com que eles controlem o fluxo de boa parte do gás e petróleo, aliás, tentando até e conseguindo controlar os fluxos comerciais de quase tudo na área, controlando a movimentação humana, controlando os abastecimentos de água potável no Oriente Médio e se tornando a fonte principal de base alimentar e indústria na região. Mas além desse planejamento, que é algo mais elaborado e de longo prazo, Erdogan tem conseguido se aproveitar das pequenas oportunidades. Erdogan foi por muito tempo um dos maiores críticos a Israel, mas em agosto ele reabriu a sua embaixada em Tel Aviv e, com as relações diplomáticas restauradas, Israel está começando um projeto que irá ajudar a Turquia a se tornar, virtualmente, independente em energia, reduzindo seu déficit comercial. O governo da Turquia também condenava os Emirados Árabes Unidos por supostamente financiar o golpe contra ele em 2016, mas agora ele restabeleceu ligações políticas e comerciais. E com isso eles fecharam um acordo de swap de moeda de 4,9 bilhões de dólares. Conseguiu um empréstimo de 10 bilhões de dólares do seu aliado, o Catar, ao mesmo tempo em que conseguiu um investimento de 5 bilhões de dólares do rival do Catar, a Arábia Saudita. E falando em Catar, logo após o fim da Copa do Mundo no Catar, Erdogan, pela primeira vez na história, apertou a mão de Al-Sisi, o presidente do Egito, que meses antes ele acusava de ser um assassino e que nem sequer ele reconhecia como sendo o presidente legítimo do Egito. E com a explosão da guerra, nenhum país foi mais beneficiado do que a Turquia. Enquanto Erdogan entregava drones militares para a Ucrânia e seus aliados da OTAN reduziam suas exportações para a Rússia, o comércio da Turquia com a Rússia explodiu. Basicamente, o que a Rússia não vendia diretamente para a Europa, vendia através dos turcos. E o que os europeus não podiam vender diretamente para a Rússia, vendiam através dos turcos. E ainda por cima,
é que eles conseguiram um empréstimo de 9 bilhões de dólares da Rússia para construir uma usina nuclear. E até mesmo para desarticular as pressões internas, utilizando esse contexto externo, os turcos têm sido eficientes. Os europeus e americanos querem a Finlândia e a Suécia na OTAN, ok, não tem problema, mas primeiro terão que parar de apoiar os curdos. E os suecos terão que deportar os opositores políticos e também os curdos que estão abrigados na Suécia. Do contrário, ele veta a entrada deles na OTAN. E os europeus, por mais indignados que ficam, não podem fazer nada. Porque quem é a grande alternativa à dependência da energia russa para a Europa é a Turquia, que ainda por cima contém nas suas fronteiras quase 1 milhão de refugiados do Oriente Médio que estão doidos para entrar na Europa. E se os turcos abrem as suas fronteiras para que esses refugiados entrem na Europa, o caos vai se instalar. Então o Ocidente tem 3 alternativas: expulsar os turcos da OTAN, o que é impensável, já que a posição geográfica deles é que garante que a OTAN tenha meios operacionais de fato no Oriente Médio em larga escala, além do que poderia abrir seus estreitos para os russos passarem, e é claro, ainda os danos econômicos e com refugiados que eu já mencionei. A outra opção seria aplicar sanções à Turquia, e o resultado seria uma retaliação turca igual à da primeira opção. E a terceira, realística, aceitar que não há opções viáveis, que é exatamente isso que estamos vendo. E um outro aspecto muito interessante que Erdogan implementou é aquilo que podemos chamar de liralização, onde ele manipulou a economia para se direcionar naquilo que ele queria, e ele pôde aguentar os custos disso porque basicamente é o fato de que ele estava, ao mesmo tempo que fazia isso, pedindo aos seus ex-rivais que conseguissem os dólares que ele precisava para sustentar a lira sem precisar aumentar as taxas de juros. Ele ganhou tempo para o país reduzir a sua dependência energética e, se for realmente capaz de fazer isso, pode até reduzir a sua dependência dos antigos rivais no longo prazo. É claro que isso é bastante otimista, porque o seu governo comprometeu a independência de instituições-chave durante esse processo de liralização, tendo dificuldades também em aumentar a sua produção e tem fracassado em encorajar o empreendedorismo e novas tecnologias. Tudo isso poderia ser fatal para um país numa situação normal, como por exemplo aconteceu com o Líbano, que eles tentaram essa estratégia de pegar dinheiro de rivais e isso foi um dos motivos que levou ao colapso econômico do país, quando esses rivais retaliaram economicamente. Após o Líbano ter feito uma série de políticas que desagradaram a esses rivais. Mas a Turquia não é o Líbano. Retaliar a Turquia é um jogo perigoso agora e muito provavelmente será ainda pior no futuro. Em resumo, frieza, calculismo, pragmatismo e uma profunda visão geopolítica, somada com o oportunismo, fizeram do ano de 2022 o ano da Turquia. O ano de Recep Tayyip Erdogan. Na mídia, o que não falta é uma inundação de notícias falando de Zelensky, Putin, Biden, até mesmo Bolsonaro e Lula, Trudeau no Canadá, o Macron na França, Xi Jinping na China, mas você vai ver muito pouco de Erdogan, que de longe foi a liderança mais eficiente e mais bem-sucedida em um sentido geopolítico em 2022, sem qualquer comparação. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e considere apoiar o canal se tornando membro do Clube de Canais. E se você não tem condições financeiras de fazer isso agora, não tem problema, então compartilhe o canal, o vídeo, com todo mundo que você conhece. O YouTube está praticamente escondendo o canal, então fica muito difícil para que eu possa conseguir monetizar o canal trazendo conteúdo de geopolítica genuína para vocês. Obrigado a todos, abraços e até o próximo vídeo.